Olá, pessoal. Olha a Pro aqui de novo. Como a gente combinou na nossa aula online, a gente iria fazer a nossa aula de história gravada, né? Mas eu preciso da interação de vocês. Para a gente começar, eu preciso que você pegue um livro de vocês, porque a gente vai falar agora de registros de memória, baseando especificamente na escrita, né? Então, coloquem aí na página 184 do livro de vocês. E como normalmente a gente faz, né? Eu vou fazer a leitura, a explicação e separei algumas imagens aqui para mostrar para vocês, né? Então, vamos lá. Escrita. Não tá no texto não, viu? É um bate-papo entre a gente. Será que hoje, se a gente não tivesse escrita, como é que a gente ia se comunicar? Deixo agora a interrogação para vocês. Será que a escrita é importante realmente? Se a gente não tivesse registros escritos, como é que a gente ia saber as leis? Como é que a gente fazia a leitura dos registros religiosos antigos, né? E também é importante ressaltar que escrita, quando a gente fala hoje, a gente pensa logo, né, num texto escrito, como esse que está aqui no livro de vocês, né? Onde tem todo um texto histórico escrito na nossa língua, com o alfabeto que a gente conhece. Mas também eu quero dizer para vocês que a escrita depende de cada povo, né? Antigamente existiam povos que tinham vários tipos de escrita e a gente também vai falar delas e eu também vou mostrar para vocês alguns tipos dessa escrita. Mas vamos para a leitura do texto. Registro de memória, a escrita. Pegue o marca-texto, né, ou algo que você possa grifar. Se você não pegou ainda, dê uma pausazinha no vídeo, pegue o marca-texto e volte. E a gente vai grifar as coisas importantes. A escrita representa o resultado de um processo de desenvolvimento da comunicação e entre os povos antigos tinha uma importante função na vida religiosa e econômica, pois os rituais e a coleta de impostos, por exemplo, eram registrados dessa forma. Os povos antigos não tinham o sistema de contagem que a gente tem hoje, né? 1, 2, 3, onde a gente conta, a gente simboliza, né? Registra. Eles não tinham esse sistema de escrita, mas eles faziam comércio, né? Eles faziam trocas, eles faziam compra e venda, e daí eles precisavam registrar como eles faziam isso. Então, eles usavam, dependendo do tipo de povo, uma escrita, né? Um risco, um desenho, uma contagem com pedrinhas. E essa era a forma de que eles registravam a contagem, né? Foi havendo uma necessidade cada vez maior de criar um mecanismo que eles pudessem estabelecer essa contagem, né? E aí começou o surgimento da escrita. E também os rituais religiosos, né? Que os povos antigos tinham e eles precisavam registrar, e eles registravam com desenhos. As primeiras formas de escrita conhecidas foram desenvolvidas há cerca de 5.500 anos, ou seja, antes do nosso tempo de contagem, né? Como eu mostrei para vocês, depois de Cristo. Então, se nós temos 2020 anos e a escrita começou a se desenvolver há 5.500 anos atrás, a gente compreende que a escrita vem antes da idade da contagem do nosso calendário, né? Antes de Cristo. Alguns historiadores do passado consideravam o seu desenvolvimento uma transformação muito relevante e, por isso, definiram o surgimento da escrita como um marco que separaria dois períodos distintos. Então, até a escrita, né, pré-história, e depois da escrita, a história. Eles acreditavam que os registros escritos eram os recursos essenciais para conhecer a vida dos povos do passado. Hoje, sabemos que ela é muito importante, mas também não é o único recurso, né? Quando se acha, a gente já falou sobre isso, quando os historiadores, eles acham, né, os arqueólogos, ossos de pessoas em determinados lugares e os artefatos que elas usavam também, eles conseguem representar a história. E isso não está escrito, né? Então, a escrita é muito importante, mas não é apenas através da escrita que a gente conhece a história antiga. Vamos falar dos diferentes tipos de escritas. Eu separei para vocês os exemplos delas, então eu vou lendo e vou mostrando para vocês, certo? Vamos lá.
Muitos povos antigos desenvolveram diferentes maneiras de escrever. Os sumérios, que viveram na Mesopotâmia, foram os inventores da escrita cuneiforme, que são inscrições feitas em uma placa de argila utilizando um objeto pontiagudo chamado de cunha, de onde vem a palavra cuneiforme, em forma de cunha. Vou mostrar para vocês aqui a escrita cuneiforme. Está aqui. Isso aqui, ó, era um pedaço de argila. Então, eles moldavam a argila e escreviam, né? Isso aqui era a forma de escrita dos sumérios. Vou mostrar para vocês também a cunha. Aí, ó, a nossa caneta. Pense aí, vocês que hoje têm coleções de canetas, né? Olha aqui, ó, a cunha. Era com a cunha que alguns povos antigos escreviam na argila. E por isso é chamada de escrita cuneiforme, né? A gente também tem essa escrita cuneiforme que a gente acabou de falar, com a cunha, é escrita desenvolvida pelos sumérios, um povo antigo. Os egípcios inventaram os hieróglifos. Hiero, que significa sagrado, e glifo, que significa símbolo. Uma escrita sagrada realizada por escribas e sacerdotes e muito utilizadas em templos e túmulos. Antigamente, gente, lá no Egito, era chamado de escriba as pessoas que sabiam ler e escrever a linguagem, né? A escrita daquela época. E não eram todas as pessoas, eram uma pequena quantidade de pessoas. E os sacerdotes eram como se a gente fosse trazer para os dias atuais, os chefes religiosos, né? Como se fosse um pastor, como se fosse um padre, né? Como se fosse a pessoa que está à frente ali daquela determinada religião. Então, os escribas e os sacerdotes, eles utilizavam muito nos templos, né? Para a escrita e nos túmulos. Deixa eu mostrar para vocês aqui os hieróglifos. Aqui, ó, eu trouxe para vocês o alfabeto. Agora pense aí como era complicado, né? Escrever uma palavra, se eles precisavam usar imagens que representassem. Cada desenho significa uma letra, ó, os hieróglifos. Essa era a escrita egípcia. Então, vamos lá, continuando. Os maias, que viveram na América entre os séculos 3 e 10, também criaram uma escrita por glifos, símbolos que representavam palavras. Por isso, a sua escrita se chamava pictoglífica. Eu achei aqui a pictoglífica, só ela não ficou muito grande. Deixa eu botar aqui para vocês. Tá vendo aí? Essa é uma escrita que ela é mais baseada no desenho. Então, se eles queriam representar um dia de trabalho, eles faziam todo um desenho daquela representação, né? Então, essa é a forma de escrita. Então, se eles queriam desenhar a estrutura da sociedade deles, então eles colocavam lá, né? As pessoas que tinham melhores condições, as pessoas que tinham melhores condições, mas tudo isso era desenhado, né? Eram glifos, né? Picto significa a figura e glifo, símbolo. Então, era uma escrita onde cada símbolo representava uma figura. Diferente dos sumérios, os egípcios e os maias, os fenícios utilizavam um alfabeto composto de 22 letras sem vogais, que podiam se unir e formar palavras. O alfabeto fenício, que serviu de base para o alfabeto grego, que por sua vez deu origem ao alfabeto que utilizamos hoje na língua portuguesa, né? Então, existia também o alfabeto que deu origem ao nosso alfabeto, né? Que é o alfabeto dos sumérios, dos fenícios. Deixa eu mostrar para vocês aqui o alfabeto fenício. Vocês veem, né? Como evoluiu a escrita até chegar na nossa escrita hoje. A escrita que a gente hoje tem por base, né, na língua portuguesa, né? O nosso alfabeto que tem vogais e consoantes.
Deixa eu achar aqui uma figura. Vou mostrar para vocês o alfabeto fenício. Só um momentinho, viu, gente? Quem sabe faz ao vivo. Está aqui ele. O alfabeto que deu origem ao nosso alfabeto. Ele aqui, ó. Né? Ele tinha 22 letras e sem vogais e podiam se unir para formar palavras. Então, essas letras se uniam, formavam as palavras. Aí eles foram melhorando esse alfabeto, que deu base para o alfabeto grego, que deu base para o alfabeto que utilizamos hoje, né? Com as letras e as vogais que tem. Depois de vocês fazerem essa leitura, né, junto com a Pro, fazerem grifarem, eu gostaria que vocês respondessem a página 185. Tem apenas 2 questões, sendo que uma delas é para você criar o seu sistema de escrita. Então, seja bem criativo. E esse sistema de escrita, que ele está na questão 8, letra B, eu gostaria que vocês fizessem, depois do registro, eu gostaria que vocês fotografassem e enviassem para o WhatsApp da Secretaria da Escola, né? Cada um criando o seu próprio sistema de escrita. Nesse sistema de escrita, vocês precisam escrever o seu nome e o nome de um colega. Só que vocês sabem que é preciso ter uma legenda, né? Vocês criam os símbolos e criam a palavra, o seu nome e o nome do colega. Aqui nesse espaço, dá apenas para você escrever o seu nome e o nome do seu colega. Então, o seu sistema de escrita, você faz em um papel separado. Então, você faz a atividade fotografando e enviando para o WhatsApp da escola. Né? Então, essa foi a nossa aula de história sobre os registros de memórias e hoje a gente falou sobre a escrita. Você também vai lá na sua página agora, da plataforma do Farias Brito, e tem uma atividade lá para vocês, que vai resumir esse assunto aqui da unidade 4, que é o registro de memória, que foi a aula que a gente acabou de ver online, certo? Até a próxima. Beijo!